Pergunta do dia. Qual o erro menos óbvio que atrasou seus investimentos? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, trabalho, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então vamos lá. O erro menos óbvio. Porque os erros, aqueles mais claros que todo mundo comete, fazer day trade, fazer swing trade, ficar entrando em coisas erradas, isso aí tem que ser trabalhado também, porque as pessoas entram nesses erros. Porém, existem alguns erros que são mais sutis. E eu queria falar de um aqui com vocês, que é o que vem na minha mente na hora que eu leio essa pergunta mais claramente, que é o seguinte: acreditar que você é capaz de avaliar empresas. Esse é um grande erro. Vejam bem, hoje eu sou da minha opinião, a gente tem que investir em índices. Eliminar o fator humano. Quando você pega o histórico de investimentos, você percebe que a quantidade de investidores, de gestores que conseguiu bater os índices de forma consistente ao longo dos anos é ínfima. Menos de 10% quando se fala de gestores profissionais para um espaço de 10 anos. Se você passar para um espaço de 20 anos, que seria totalmente uma coisa óbvia de você fazer num espaço de 20 anos, porque você quer investir por sua vida inteira, então você vai investir por 20 anos. Aí o índice é menor ainda. Então acredito eu hoje que você deve investir em índice, não em empresas individuais. Ô Fred, meu amigo, mas eu queria investir em empresas individuais, cara, porque eu consigo escolher, eu posso escolher, por exemplo, 20 empresas, 30 empresas, e aí eu vou diminuir o risco. Ok, você vai diminuir o risco sim, porém, essa diminuição ela não será tão eficiente quanto você acompanhar o índice. Essa é a questão. Quando a gente avalia empresas de forma individual, cada empresa, a gente tem uma série de problemas, nossos preconceitos pessoais, as coisas que a gente gosta mais, a sua história, você leva isso para aquela avaliação, o que você acha que dá dinheiro, o que você acha que não dá dinheiro. Então, é uma série de coisas que você tem e que simplesmente você não é capaz de ter uma avaliação que seja 100% efetiva. Porque o que é coerente, muitas vezes, não é o que vai funcionar. Vocês entendem? A quantidade de empresas que puxa o lucro do índice como um todo é uma quantidade pequena de empresas. Então você pensar que você é capaz de pegar e pinçar aquelas empresas específicas que vão ser as mais lucrativas, que vão puxar o índice para cima de uma forma eficiente, na minha visão hoje, é uma postura arrogante que a gente não deveria ter. Amigos, eu sei que quando você fala isso, é um discurso solitário. As pessoas não falam isso hoje em dia. Mas por que elas não falam? Porque a maioria das pessoas que está falando na internet, eles querem te vender a ideia que você precisa deles para montar sua carteira. Olha o óbvio saltando aqui pra gente. Nós estamos falando de uma dificuldade não óbvia, mas isso que eu estou falando aqui é óbvio. Por exemplo, você está lá no canal de investimentos. Se o cara vira para você e fala: não, você não precisa de nada, não, só compra o índice. Pronto, acabou. Para que você precisa do cara? Entendem? Para quê? Então vejam bem. Isso é um erro fundamental. Na minha história, o que aconteceu? Eu coloquei aqui os vídeos de day trade para vocês, passei pelo day trade em tape reading, depois fui para análise técnica ou análise gráfica, aí depois fui tentar fazer opções,
Aí fiquei nas opções lá um tempasso, porque as opções são extremamente complexas de você trabalhar. Aí eu fui ler aquele monte de livro explicando como é que fazia opções, como é que não era, fazer curso, tentar tudo quanto é técnica diferente, opções, sabe? Fiquei um tempasso. Aí depois eu passei para as ações individuais. E aí nas ações individuais eu fiquei um período ainda grande, né? Porque as ações individuais ainda são muito melhores do que toda essa coisa que eu falei antes. Sabe, de day trade, swing trade e tudo mais, termo, opções. Óbvio, ações individuais ainda são ainda. Se você monta um pool de 20 ações ou 30, você pode usar, por exemplo, uma estratégia de dividendos, você pode usar a estratégia da fórmula mágica do Joel Greenblatt, você pode utilizar a estratégia de empresas de valor que dão lucro consistente. Todas essas estratégias são muito boas e válidas e eu sou favorável a todas. Porém, isso não quer dizer que eu ache que uma delas seja a melhor. Qual eu acho que é a melhor hoje? É essa que eu acabei de falar. Compre o índice. Ou se você quer ter um pouco mais de variação, compre índices de diferentes países. Índices de países consolidados, índices de países emergentes. Você vai ter o índice do Brasil, vai ter o índice S&P 500, vai ter o índice do Japão, vai ter o índice da Irlanda. Você faz uma cesta com todos esses. E, muito provavelmente, o principal ator dessa cesta será o S&P 500, que é o maior índice mundialmente falando. Aí você exclui o fator humano. Você deixa de ser o espertão. Você entende? É uma postura que é mais humilde. E não é porque ela é mais humilde que ela é verdadeira. Se fosse possível a gente ser o espertão, eu seria favorável a que a gente fosse. Vamos estudar o máximo possível, vamos escolher com muita sabedoria nossas empresas individuais e vamos fazer tudo isso e vai dar certo. Eu seria o primeiro a falar isso. O problema é, na prática, é impossível. Entende? É aquilo que eu falei no início do vídeo. Se você pega os gestores profissionais, aqueles que conseguem bater o índice, são ínfimos, é uma escala mínima. Menos de 10% se você pega uma janela de 10 anos. E menos de 5% se você pega uma janela de 20 anos. Mas aí você tem caras que escreveram livros que foram gestores sensacionais, né? Você tem todos esses, como eu falei, você tem o Joel Greenblatt, você tem o Peter Lynch, você tem o Warren Buffett, tem, e a gente tem que aprender com eles, isso, mas aprendendo com eles, o próprio Warren Buffett é a pessoa que falou que você comprar o índice é a melhor estratégia para o cidadão normal. Mas eu não quero ser o cidadão normal, eu quero ser o especialista, beleza, comprar o índice vence mais de 90% dos especialistas. Amigos, nós temos que colocar a chance a nosso favor. As chances. Temos que colocar as chances a nosso favor. Como é que você coloca as chances a seu favor? Você pega uma coisa que tem alta probabilidade de dar certo e faz aquela coisa. Então vejam bem. Se você pega escolher ações individuais ou comprar o índice, comprar os índices tem uma chance muito maior de dar certo. Essa é a realidade. Assim você está colocando as chances a seu favor. Então, obviamente que isso aqui não é uma sugestão de investimento, isso é a minha filosofia pessoal, é o que eu particularmente faço. Então, o que eu particularmente faço? Foco em mim, foco no meu trabalho, tento ter o maior aporte possível, pelo maior tempo possível. E faço isso comprando índice. Mas eu quero também guardar um pedaço e comprar Bitcoin. Acredito eu que é super válido. E eu mesmo faço essa opção. Entende? Então, porém, é uma parcela dos investimentos com a qual eu fico confortável. Então, para recapitular, vamos lá. Qual é o maior erro? O erro óbvio
menos óbvio, aliás, o erro que não é óbvio, que foi o maior erro que eu cometi. Achar que eu era capaz de avaliar empresas. Achar que ou eu, ou alguém, algum gestor, é capaz de avaliar empresas. Tá bom, meus amigos? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.